Bom dia a todos. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E vocês, tudo bem? Tudo jóia. Boa semana. Para vocês todos também. Nós vamos, então, dar prosseguimento ao nosso conteúdo, que será cobrado lá na segunda avaliação. E hoje nós vamos falar de doenças hipertensivas que ocorrem durante a gestação. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar. Vocês estão vendo os slides? O slide? Sim, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Aqui é só para um caso clínico para introduzir o tema, né? É uma paciente feminina, 36 anos, se queixando de cefaleia e escotoma cintilante, né? Estrelinha na visão, e a paciente com 29 semanas de gestação. Na história da doença atual, refere cefaleia constante, escotomas visuais e dor epigástrica, desculpem, sem melhora com omeprazol há 2 dias. Alega que fez 2 consultas de pré-natal e que procurou atendimento em hospital hospitalizado para diagnóstico e tratamento. Na história patológica pregressa, nega doenças comuns da infância, acidentes, hospitalizações prévias, cirurgias, hemotransfusão, alergias e uso de drogas. Mantém dieta e hábitos alimentares normais e não faz uso de nenhuma medicação. Exame físico, sem alterações, sinais vitais, chama atenção ali os níveis tensionais. 170 sistólica, 110 diastólica, ectoscopia, bom estado geral, normocorada, hidratada, nictérica e acianótica. O diagnóstico dessa paciente está incluído aqui, doenças hipertensivas da gravidez, né? Nós temos 4 possibilidades. A hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, a hipertensão crônica e a hipertensão agravada pela gravidez. Então, são 4 possibilidades, cada uma delas a gente tem a definição, e o que nós estamos direcionando, né, nessa aula é para o diagnóstico e conduta a ser tomada em pacientes que preenchem critérios para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Observem lá uma sistólica igual ou maior do que 140, uma diastólica igual ou maior que 90, desenvolvida após a 20ª semana de gestação em pacientes previamente normotensas, acompanhada de proteinúria igual ou maior do que 300 miligramas em urina de 24 horas. Então, eu tenho o aparecimento da hipertensão após a 20ª semana, acompanhada de proteinúria igual ou maior do que 300 miligramas em urina de 24 horas. Com esses critérios, com essas condições, esses dados, né, nós fazemos o diagnóstico de pré-eclâmpsia. O que vem a ser a eclâmpsia é a paciente com pré-eclâmpsia que desenvolve convulsões. Então, se lá em um determinado momento da evolução da paciente ela desenvolve convulsões, nós chamamos isso de eclâmpsia. Então, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Aqui, repetindo o que eu já falei, de definição, né? A importância da pré-eclâmpsia, né? Por que a pré-eclâmpsia é importante, né? Essa publicação fala um pouco sobre isso, né? E fala também da patogênese, que eu já vou chegar, e comenta que a pré-eclâmpsia complica 5% das grávidas, né? E doenças hipertensivas da gestação. E são responsáveis por pelo menos 60 mil mortes maternas no mundo. Então, é importante, né, eu já dito, e vocês sabem disso também, né, que as pacientes gestantes sejam acompanhadas durante o período pré-natal, né, com o colega da
ginecologia, da obstetrícia, né? Que façam o pré-natal, sejam acompanhadas e a sua condição clínica vai sendo avaliada a cada consulta feita com o colega. Aqui falando a mesma coisa a respeito da complicação, aqui falando das complicações, eu vou voltar a esse tema mais adiante, os fatores de risco para que uma paciente, uma gestante, desenvolva pré-eclâmpsia, né? São colocados, e aqui a gente tem vários deles, né? Primiparidade, e ao contrário, a gravidez múltipla, doença vascular, hipertensiva crônica, pacientes previamente hipertensos, pacientes diabéticos com doença renal, obesidade, extremos de vida reprodutiva, história familiar e negros. Então, tem fatores de risco que aumentam a chance do paciente desenvolver pré-eclâmpsia, né? Aqui está falando também desses fatores de risco. A patogênese da pré-eclâmpsia ainda é um tema controverso, né? Por que as pacientes desenvolvem pré-eclâmpsia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de uma publicação sobre esse tema, né? Aqui falando que ocorre, né, a pré-eclâmpsia é caracterizada por uma placentação anormal com subsequente resposta materna inflamatória, uma resposta vascular materna inflamatória. O que seria isso, Afonso? A gente tem aqui o que acontece durante uma placenta, um implante de placenta normal, quer dizer, a partir do momento que ocorre a gestação. Nós temos os citotrofoblastos invasivos de origem fetal e ocorre pseudovasculogênese em artérias espirais maternas. O que é isso, né? Durante a diferenciação normal, os trofoblastos invadem e alteram a sua expressão das moléculas de adesão, que são características de células epiteliais, e ali não precisam guardar isso, eu não vou cobrar isso de vocês, né? Apenas o conceito, né? Não as moléculas de adesão, que estão colocadas ali, como integrinas, caderina, para aquelas de células endoteliais, que são outras moléculas, né? Que caracterizam e diferenciam a célula epitelial da célula endotelial. Um processo referido como pseudovasculogênese. Aqui nesse slide, mostrando que esses citotrofoblastos invasivos de origem fetal, que levam a essa pseudovasculogênese em artérias espirais maternas, fazem com que ocorra uma diferenciação e nós passamos a ter um fluxo de sangue adequado exatamente para nutrir o feto. Então, isso é o normal, essa pseudovasculogênese e essa mudança ali do fenótipo de epitelial para endotelial. Quando nós temos a pré-eclâmpsia, o que acontece, né? Esses citotrofoblastos, eles falham em adotar um fenótipo endotelial invasivo, quer dizer, essa pseudovasculogênese, ela fica comprometida. Então, a invasão das artérias espirais maternas, ela é superficial e permanecem com um pequeno calibre, como vasos de resistência. Então, não ocorre, né, aquela nutrição adequada arterial, as artérias espirais maternas permanecem com um pequeno calibre, como vasos de resistência. Como consequência a isso, né, esse quadro de pré-eclâmpsia, né, nós vamos ter a isquemia útero-placentária, que pode daí advir consequências em relação ao feto e também em relação à mãe, um processo caracterizado como vasoespasmo sistêmico generalizado. Quer dizer, a mãe, por conta desse quadro que ocorre a nível de placentação anormal, você vai ter a liberação de moléculas, eu já vou mostrar isso, que determinam disfunção endotelial e determinam disfunção orgânica na mãe, na gestante. Aqui um outro slide falando sobre isso, que determina a hipoperfusão e a isquemia placentária, que, como consequência, poderia ter a restrição do crescimento fetal, um aumento de secreção de vários produtos, que tem lá também o seu alvo, a sua função, e isso determina, a nível materno, o que se chama de disfunção endotelial sistêmica, comprometendo a coagulação, comprometendo o sistema nervoso central, podendo causar edema, podendo causar um quadro de alteração da função renal,
podendo causar hemólise, podendo causar também alterações na função hepática que podem levar à isquemia e necrose. Isso faz com que vários órgãos e sistemas possam ser afetados na pré-eclâmpsia, né? E aqui nós temos, né, a hipertensão. Lembra vocês que o diagnóstico inclui a hipertensão após a 20ª semana de gestação e a presença da proteinúria, igual a maior a 300 miligramas na urina de 24 horas, a insuficiência placentária, hipovolemia, disfunção renal, alterações da coagulação, alteração da função hepática, sistema nervoso central, alteração da função renal, podendo também causar edema pulmonar. Diagnóstico diferencial da pré-eclâmpsia, naturalmente outras condições que podem, já foram apresentadas ali, como causa da hipertensão arterial também, né? Aqui apenas lembrando o que já foi dito, né? E temos também os chamados imitadores da pré-eclâmpsia, que não estão relacionados à gestação, né? Dessas patologias que estão colocadas, né? Lembra vocês como importante um diagnóstico que pode complicar o quadro de pré-eclâmpsia, né? É o que a gente chama de síndrome HELP. Essa síndrome HELP, cada letra dessa significa um envolvimento de disfunção orgânica e laboratorial, né? Então, nós temos o H da hemólise, caracterizando a anemia microangiopática, né? A elevação de enzimas hepáticas, né? E o L e o P, o número baixo de plaquetas. Então, eu tenho a anemia microangiopática, elevação de bilirrubinas. Quando a gente tem, nós já tivemos aula de anemia, né? Quando a gente tem a anemia microangiopática, a gente tem elevação de bilirrubinas indiretas, por conta da hemólise, né? A indireta maior do que a direta. Enzimas hepáticas elevadas, os marcadores ali de necrose do hepatócito, e também a plaquetopenia. Isso pode complicar os casos de pré-eclâmpsia, e isso é uma situação de gravidade, né? Que está colocado, né, que a pré-eclâmpsia severa pode se manifestar como síndrome HELP, que é o que eu acabei de falar. Bom, complicações graves materno-fetais. O que pode acontecer na pré-eclâmpsia e caracterizar como progressão da doença, como gravidade durante a evolução. O que a gente chama de pré-eclâmpsia severa. A pré-eclâmpsia severa, ela pode se manifestar de algumas formas, né? Primeiro, níveis tensionais extremamente elevados, como uma diastólica maior do que 110 milímetros de mercúrio, uma proteinúria maior também, a presença de uma cefaleia constante, distúrbios visuais, dor em andar superior do abdômen, oligúria, caracterizando, junto com a elevação da creatinina, o comprometimento da função renal, né? É uma das causas que pode fazer com que o doente tenha injúria renal aguda, necessidade de diálise, a alteração da coagulação, como a trombocitopenia, elevação de enzimas hepáticas, como a gente já falou ali, como que poderia ser caracterizado a síndrome HELP, né? Tem a anemia microangiopática também, edema pulmonar, colocando em risco ali a vida da mãe por conta do edema agudo de pulmão, né? E retardo de crescimento fetal. Quando esses casos de pré-eclâmpsia evoluem de forma severa e o paciente apresenta crises convulsivas, já foi dito anteriormente, nós vamos chamar esse quadro de eclâmpsia. Então, é a forma mais grave da doença, né? É a eclâmpsia. Uma vez diagnosticada a doença, o objetivo do tratamento, quer dizer, até então eu estou ali com um quadro de pré-eclâmpsia. Fiz o diagnóstico a nível ambulatorial, eu já vou falar sobre isso, como é que a gente trata, né? Mas o objetivo do tratamento é a prevenção das complicações materno-fetais. Quer dizer, quando eu trato uma pré-eclâmpsia, eu não quero que isso ocorra. Como? Descolamento prematuro de placenta, acidente vascular cerebral, edema agudo de pulmão, insuficiência renal. Quer dizer, o agravamento do quadro clínico para pré-eclâmpsia grave, síndrome HELP e eclâmpsia. Tudo isso eu estou tentando evitar
quando nós estamos tratando uma paciente com pré-eclâmpsia. Para o lado fetal, o parto prematuro e o desconforto respiratório do recém-nascido. Quer dizer, eu estou tentando evitar complicações relativas à mãe, complicações relativas ao feto, né? Aqui, o que pode acontecer, né? Causas associadas à mortalidade materna, a hemorragia cerebral, a insuficiência renal aguda, o edema agudo de pulmão. Essas condições podem levar ao óbito da mãe, né? E foi dito lá no início da aula, no primeiro slide, ou no segundo slide, falando do percentual de casos, né, que ocorrem durante a gestação e a pré-eclâmpsia como responsável por pelo menos 60 mil mortes maternas no mundo. A prevenção da pré-eclâmpsia, naturalmente, eu já falei do acompanhamento pré-natal. Aqui está colocado também a possibilidade do uso de pequenas doses de aspirina. O tratamento da pré-eclâmpsia, né? O que nós vamos fazer, né? Quando a gente está diante de uma paciente com pré-eclâmpsia, principalmente quando a gente está diante de uma paciente com pré-eclâmpsia severa, né? Quando a gente tem um quadro de pré-eclâmpsia severa, ou a paciente já evolui para um quadro de eclâmpsia, a retirada do feto, né? A indução do parto e a retirada do feto é a principal intervenção a ser feita. E isso normalmente leva a desaparecimento de todo esse quadro em 48, 72 horas. Inclusive, os níveis tensionais tendem a voltar, naturalmente não em todos os casos, mas tendem a ser normalizados após a retirada do feto. Então, olha só, principal atitude quando o paciente está evoluindo com pré-eclâmpsia severa ou eclâmpsia é a indução do parto e a retirada do feto. Isso pode ser feito com parto natural, mas muitas vezes é feito através da cesariana devido a uma situação de emergência, né? Além disso, nós vamos também, né, nessas pacientes que se apresentam extremamente hipertensas, né? Nós vamos controlar a hipertensão, nós vamos também fazer o controle e a profilaxia das crises convulsivas, oferecer oxigênio suplementar, além de outras medidas. Obviamente, né? Essas pacientes são hospitalizadas, são vistas pelo colega da obstetrícia, o feto é retirado e elas ficam em ambiente de terapia intensiva porque são pacientes graves. Muitas vezes ficam com tubo orotraqueal, ventilação mecânica e uma série de considerações e intervenções devido à gravidade do caso, né? Nessa fase que a paciente interna, algumas vezes como gestação de alto risco, algumas vezes que apresentam níveis tensionais elevados, né? É importante que sempre elas tenham a assistência do clínico. Eu estou falando como intensivista, eu já tratei durante a minha vida em hospitais que eu trabalhei de pacientes gestantes de alto risco que internavam com quadro de pré-eclâmpsia. E chama a atenção de vocês a necessidade do colega da obstetrícia para avaliar o caso e fazer a visita diária, né, nessas pacientes. Tem hospitais que digamos assim, têm a característica de atender gestantes, né, gestação de alto risco, e funcionam como locais para atendimento a gestantes, para fazer o parto, né, como maternidades. Inclusive, no Rio de Janeiro, nós temos isso, né? Então, esses locais muitas vezes têm enfermarias para gestantes de alto risco, ou apartamentos para gestantes de alto risco, UTI também para gestantes de alto risco, e também tem, obviamente, né, a assistência da obstetrícia e da ginecologia o tempo todo ali presente. Mas você pode estar dentro de um hospital onde você admite uma paciente com pré-eclâmpsia severa. O que eu vou fazer com essa paciente? Eu vou tratar essa paciente, mas eu preciso obrigatoriamente ter a assistência da obstetrícia. Se eu não tiver assistência da obstetrícia, eu não devo manter essa paciente naquele hospital. Eu devo transferir essa paciente para um local onde ela possa ter assistência da obstetrícia. Porque decisões que devem e vão ser tomadas em relação
por exemplo, a interrupção da gravidez, elas precisam obrigatoriamente da decisão da obstetrícia. Eu sou intensivista, eu sou clínico, eu sei oferecer suporte para paciente grávida, mas nessa condição, a decisão de interromper a gravidez ou não é uma decisão da obstetrícia. E nós não podemos ficar sem esse colega da especialidade para esse processo decisório. Esse slide está mostrando, por exemplo, a necessidade do uso ali do corticosteroides para acelerar a maturidade fetal. Nós devemos lembrar disso, a obstetrícia vai lembrar disso também, em várias condições que podem se apresentar ali, o momento apropriado de interromper a gestação, que devem ser tomados. Tudo isso precisa da assistência da obstetrícia. Nós não devemos, isoladamente, ficar tomando conta de uma paciente com pré-eclâmpsia severa, porque nós temos limites em relação à nossa atuação. Aqui a gente fala do uso do sulfato de magnésio, né, que é utilizado para tratamento das convulsões, ou algumas situações que nos dizem que a convulsão vai ocorrer logo a seguir, por exemplo, uma cefaleia persistente numa paciente extremamente tensa, isso significa um risco elevadíssimo dela fazer convulsão, e nesses casos, além do controle da hipertensão, a gente também vai usar o sulfato de magnésio. Mas, digamos assim, para vocês, nós vamos usar o sulfato de magnésio como droga preferencial para controle das crises convulsivas. Ali está como é colocado a dose. Para abortar a convulsão imediatamente, nós usamos drogas da classe dos benzodiazepínicos, como o diazepam, né? Então, se eu vou usar benzodiazepam, eu tenho que levar em consideração o comprometimento, a depressão do sistema nervoso central, tanto da mãe quanto do feto. Quer dizer, esse feto que vai ser retirado mais adiante pode ter efeito presente ali do uso do benzodiazepínico. Isso tem que ser levado em conta durante a interrupção da gravidez, e muitas vezes isso é uma questão resolvida ali pelo colega da pediatria que está na sala de parto, né? Drogas antipertensivas que podem ser utilizadas durante o tratamento da pré-eclâmpsia. Então, vou voltar lá para o ambulatório, estou atendendo uma paciente gestante após a 20ª semana, hipertensa e com proteinúria igual ou maior a 300 miligramas numa urina de 24 horas. Né? Algumas drogas podem ser utilizadas, outras não. Né? Ali está sinalizada as drogas que nós podemos utilizar durante o período gestacional. As duas principais a metildopa e a hidralazina. Podemos também lançar mão do labetalol, né, que é um beta-bloqueador, e também da difedipina em casos selecionados. A metildopa é a droga mais utilizada para o tratamento da hipertensão durante a gestação em muitos países, inclusive no Brasil. É uma droga barata, é distribuída pelo SUS, então as gestantes podem ter acesso a essa droga para tratamento e controle da hipertensão. Caso os níveis tensionais não estejam ajustados ali com a dose adequada da metildopa, nós podemos, por exemplo, associar a hidralazina, que é outra droga também bastante utilizada para controle da hipertensão durante a gestação. Né? Se a paciente evolui com gravidade, evolui com pré-eclâmpsia severa, evolui com eclâmpsia, isso se torna uma doente grave. E admitida no CTI, todos os suportes vão ser oferecidos. Normalmente, a doente entra pela emergência, é levada ao centro cirúrgico para fazer a cesariana, a interrupção da gravidez, e depois ela vai para a UTI para as medidas de suporte continuarem a ser oferecidas. Muito bem. Perguntas? Professor, no caso, então, se eu diagnostico pré-eclâmpsia, eu já posso iniciar o uso de antihipertensivos sem a autorização da ginecologia e obstetrícia? Não entendi. Bom, vamos lá. Se você está no ambulatório
e você atende uma gestante, né? E você caracteriza ela como pré-eclâmpsia, quer dizer, você encontra níveis tensionais elevados após a 20ª semana de gestação, e você avalia o grau de proteinúria, ela tem uma proteinúria igual ou maior a 300 miligramas no molinho de 24, você está autorizado a prescrever drogas hipertensivas para controle dos níveis tensionais durante a gestação. Isso vai recair principalmente sobre 2 drogas, como eu acabei de falar, né? Pode ser prescrita inicialmente uma droga e observar a resposta. Normalmente seria a alfa-metildopa, e a segunda opção para associar seria a hidralazina. Essa sua atitude ela pode ser tomada, não tem nada de errado. O que você deve fazer, né, é encaminhar essa paciente para fazer o pré-natal com a obstetrícia. Ok? A partir daquele momento que esse diagnóstico está sendo feito, quer dizer, eu tenho uma gestante que precisa ser acompanhada. Quem faz isso? Melhor. Quem faz isso melhor é o colega da obstetrícia. Ela se passar por você, você pode ter essa atitude e encaminhar para a obstetrícia. Entendi, professor. Obrigada. Algumas vezes, né, e lembrar que a gente está no Brasil, né, então existe, digamos assim, questões relacionadas à cultura, nível social. Então, você pode encontrar uma gestante que tem X semanas de gestação que nunca foi obstetrícia, nem sabe que tem que fazer pré-natal, né? Por incrível que pareça, isso ocorre. Eu trabalhei anos da minha vida, né, já estou aposentado, na UTI do Hospital Federal de Bom Sucesso, que é um hospital grande, no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, né, um hospital da rede pública, o Hospital Federal de Bom Sucesso. Estava plantando CTI. E o hospital tem maternidade também. Então, ele tem um bloco de maternidade e tem um hospital ambulatório, né, um hospital muito grande. Eu trabalhava como plantonista do CTI. Não era... Nós tínhamos que ter um leito para a maternidade. Não era incomum a paciente chegar pela emergência, né, da maternidade, ser admitida com eclâmpsia. Então, fazendo hipertensão arterial, crise convulsiva, o que o colega da obstetrícia fazia? Levava a doente para o centro cirúrgico, fazia a cesariana e depois a doente é enviada para o CTI. Várias vezes isso aconteceu, de eu admitir doente com eclâmpsia. Ela não chegava para mim e depois ia para a obstetrícia. Normalmente ela ia para a obstetrícia, retirava o feto através da cesariana, né? E depois ela ficava com a gente no CTI. Também aconteceu de nós recebemos doentes com um quadro de pré-eclâmpsia severa, fazendo crise hipertensiva, edema agudo de pulmão, e a obstetrícia atendia, achava que ainda não estava bem definido ali a interrupção da gravidez, e colocava no CTI, e nós ficávamos com essa paciente com a visita diária da obstetrícia, porque estava dentro do hospital, né? Dentro do hospital, e depois se interrompia a gravidez logo a seguir, né? Então, essas duas condições. A mais comum era, por incrível que pareça, chegar pacientes já com quadro de eclâmpsia e pacientes que não fizeram pré-natal, porque por dificuldades econômicas, dificuldades sociais, né? Eu lembro uma que era usuária de crack, então foi um trabalho danado depois para poder retirar essa doente da prótese ventilatória, porque é uma doente que ficava extremamente agitada, ela tinha dependência química, né? Ela fez a eclâmpsia, o feto foi retirado e depois deu um trabalho danado para poder ter alta do CTI. Ô, professor, igual o caso que você falou da crise hipertensiva e edema agudo de pulmão. Se a pessoa chegar, você pensa que ela pode evoluir para eclâmpsia. Eu posso fazer alguma coisa para evitar a convulsão ou só o antihipertensivo? Não, você vai usar o sulfato de magnésio, sim, nessa situação, como uma droga para impedir o aparecimento da convulsão. O pessoal usa o termo sulfatar, né? Sulfatar, o que é? Administrar o sulfato de magnésio nessas doentes que chegam com pré-eclâmpsia severa e tem cefaleia, né? E tem o risco de fazer crise convulsiva. Então, o sulfato de magnésio vai entrar. Entendi, professor. Obrigada. Nada. E eu falei o cuidado que vocês vão se formar, vão trabalhar aí, muitas vezes, mais adiante, né?
o local de trabalho de vocês é emergência, né? UPA, unidade de pronto atendimento, e esses casos, às vezes, vão dar entrada nesses locais, né? E vão receber ali o primeiro atendimento. Essas pacientes têm que ser removidas, têm que ser transferidas para um local onde tem assistência obstétrica. A gente não deve ficar com essas doentes sem transferir, ao contrário, devemos transferir para um local com assistência obstétrica. Senão a gente corre o risco de ficar com a doente e perder a mãe e o feto, né? E é uma situação muito chata. Imagina que eu fiquei com a doente, estou tratando, estou controlando níveis tensionais, e a doente evolui mal, morre o feto. Que explicação eu vou dar, né? Isso é muito complicado. Então, tem que ter a assistência obstétrica obrigatoriamente. Você pode fazer o primeiro atendimento e depois, nesses casos graves, né, obrigatoriamente você tem que transferir para um local que tenha assistência obstétrica. Mais perguntas? Acho que não, professor. Não? Bom, então vamos para frente, então. Por favor, coloquem o nome, a matrícula e podem sair de sala. Eu vou gravar e vou botar no ar. Dá um abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, professor. Valeu, Obrigada. professor. Obrigado. Um Bom dia para o abraço senhor para aí. todos, tá? Um abraço. Boa semana, professor. Obrigado.
Hum.